Boa tarde, meu nome é Rafael Ribeiro, eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em informática da UNB, orientado pelo professor Flávio Vidal. Essa é a apresentação para o exame de qualificação do mestrado e a pesquisa é sobre métodos para cálculo de LR a partir de scores de sistemas de reconhecimento facial em cenários forenses. A apresentação vai seguir essa sequência, a gente vai começar com motivação e contextualização, seguida da apresentação do projeto de pesquisa, os métodos e dados que a gente está utilizando, a apresentação de alguns resultados preliminares e, por fim, o planejamento para a conclusão da pesquisa. Bom, vamos iniciar então com uma contextualização aqui. Essa pesquisa ela se relaciona diretamente com o exame pericial de comparação facial, que tem como objetivo comparar duas imagens para verificar a seleção de um mesmo indivíduo. Então é uma comparação do tipo 1 para 1, e ela é baseada na análise e comparação manual de elementos morfológicos. Então é um exame manual, não é automatizado. A utilização de software se restringe ao apoio ao especialista para, por exemplo, alinhar as imagens ou melhorar contraste, brilho, enfim, alguns tipos de processamentos para facilitar a visualização e análise das características morfológicas. Os resultados desse exame são apresentados em termos qualitativos, através de descrições verbais do peso da evidência, e essas descrições elas são apresentadas dentro do que a gente chama de paradigma da LR. O que vem a ser esse paradigma da LR? É um framework lógico para interpretação de evidências. Ele permite a atualização da convicção do julgador a partir de novas evidências. No caso das novas evidências, são os resultados dos exames periciais, né? E está baseado no teorema de Bayes, sob a forma de razão de probabilidades. A LR, esse termo em azul, ele representa a razão entre a probabilidade de obter evidência, considerando verdadeira a hipótese da acusação, e a probabilidade de obter a mesma evidência, considerando como verdadeira a hipótese da defesa. Hipótese da acusação, aqui se refere à hipótese das imagens serem da mesma pessoa, e hipótese da defesa se refere à possibilidade das imagens serem de pessoas diferentes. Então, a atualização de convencimento ou de conhecimento do julgador é dada no sentido da seta, dentro desse framework, em que a gente supõe que exista uma razão de probabilidades que a gente chama a priori do julgador em relação às duas hipóteses, ou seja, o quanto ele entende que uma hipótese é mais plausível do que a outra. E depois de apresentado, então, o resultado dos exames, sob a forma de LR, ele atualiza, então, o seu conhecimento ou a sua convicção em relação às duas hipóteses com a incorporação do conhecimento dado pela evidência. Para tornar isso um pouco mais concreto, a gente tem alguns exemplos em que o primeiro caso existia uma razão de probabilidades a priori do julgador, com o entendimento de que a hipótese da defesa era 2 vezes mais plausível do que a hipótese da acusação. Quando é apresentado então o exame com LR com valor igual a 10, ou seja, 10 vezes mais plausível obter aquela evidência, considerando como verdadeira a hipótese da acusação do que a hipótese da defesa, então a razão de probabilidades do julgador, ou a razão de probabilidades a posteriori, deveria se atualizar então para a proporção de 5 para 1 a favor da hipótese da acusação. No segundo exemplo, a gente tem o mesmo resultado do exame, ou seja, a LR com a mesma magnitude, mas como a razão de probabilidades a priori do julgador era muito mais forte para a hipótese da defesa, essa mesma LR não é capaz de virar a balança, vamos dizer assim, para a hipótese da acusação, e ele continua ainda com uma preferência pela hipótese da defesa, embora menor do que originalmente. E o último caso, a gente tem um julgador com a mesma razão de probabilidades a priori do segundo caso, mas como é apresentado uma LR de magnitude mais alta, a favor da hipótese da acusação, nesse caso sim, a razão de probabilidades a priori do julgador muda de lado e ele passa então a considerar como mais plausível a hipótese da acusação na proporção de 5 para 1. Além disso, então, agora que já entrando na parte de motivação, a gente tem já resultados há algum tempo demonstrando que combinar sistemas automáticos com especialistas humanos traz vantagens para a atividade de comparação, de reconhecimento facial, né, na comparação 1 para 1 ou na verificação. Esse é um resultado de 2014, que compara aqui então o resultado de humanos, o resultado combinado de todos os algoritmos que foram avaliados, existe uma redução aqui da taxa de erro média, e quando se combina esse mesmo conjunto de algoritmos com os resultados oferecidos por humanos,
essa redução do erro é mais significativa. Existem também resultados mais recentes nesse mesmo sentido, esse resultado de 2018, já utilizando sistemas de reconhecimento facial mais recentes, mais modernos, e também foram feitos experimentos análogos em que são mostrados os resultados das combinações de diversas maneiras, né? Então, no eixo vertical a gente tem a área sobre a curva, quanto maior, melhor, e aqui a gente tem no ponto vermelho as medianas de cada grupo, né? Então, quando a gente considera só um perito, a gente tem um determinado desempenho. Quando a gente combina o resultado de dois peritos diferentes, há uma melhora nesse desempenho. Mas quando a gente combina um perito com um sistema de reconhecimento facial de bom desempenho, o melhor que foi testado nesse estudo, esse ganho é melhor ainda do que se você considerar apenas a combinação de humanos, né? Existem também ganhos ao se combinar o resultado de um perito com outros sistemas, mesmo que com desempenho inferior. Mas quando a gente combina o resultado de humanos com um sistema muito ruim, há, na verdade, uma piora aqui de desempenho, né? Então, a gente percebe que, de maneira geral, é interessante a gente combinar humanos e sistemas automáticos, mas não é qualquer sistema que, sendo combinado com humanos, vai produzir resultados vantajosos, né? Agora, além disso, então a gente percebe que a gente precisa avaliar sim o desempenho dos sistemas automáticos, mas para que a gente consiga combinar no exame de comparação facial os resultados de humanos com sistemas automáticos, a gente precisa que os resultados dos sistemas automáticos sejam expressos dentro do mesmo framework lógico que os humanos utilizam para o exame, que é o paradigma DLR. E aí vem então o objetivo da nossa pesquisa, que é avaliar métodos para o emprego de sistemas automáticos de reconhecimento facial em exames periciais, com a expressão dos resultados do exame de forma quantitativa, através do cálculo de LR. Como objetivos específicos, a gente tem identificação, obtenção e caracterização de bases de imagens faciais representativas do contexto da segurança pública e a implementação de rotinas de cálculo e validação de LR a partir de sistemas de reconhecimento facial. Então, entrando já aqui em métodos e dados, a gente vai avaliar, ou a gente já está avaliando, dois sistemas de reconhecimento facial baseados na arquitetura FaceNet e baseado na arquitetura ArcFace. O FaceNet foi introduzido em 2015 e foi o primeiro sistema considerado como que superou o desempenho de seres humanos para verificação na base LFW. E o ArcFace é mais recente, tem um desempenho melhor do que o FaceNet. Então a gente quer justamente avaliar o quanto que o desempenho de diferentes sistemas impacta no cálculo de LR para fins forenses. Como base de imagens faciais representativas do contexto de segurança pública, a gente identificou 5 bases inicialmente. A base FEI é uma base brasileira, ela tem imagens de boa qualidade e é representativa de casos em que a gente está avaliando possíveis fraudes em bases de identificação, né? São imagens de boa qualidade, tem a vantagem de conter imagens de pessoas da população brasileira, então ela é mais específica para o nosso contexto aqui do Brasil, né? Diferentemente de outras bases estrangeiras. As bases SCFace, QuizCamp e ForenFace são bases que têm imagens de vídeo monitoramento capturadas com imagens de circuito fechado de TV. Especificamente a base ForenFace, a gente teve uma dificuldade. O mantenedor da base nos negou acesso à base sob justificativas de novas regras de privacidade, enfim, que não existiam à época que a base foi criada. Então a gente não teve acesso a ForenFace, mas ainda assim, com a SCFace e QuizCamp, a gente entende que avaliar o cenário de imagens de vídeo monitoramento está coberto na pesquisa. Por último, a base BFW é uma base de imagens do tipo in the wild, sem controle de pose, iluminação, expressão. É uma base recente, foi publicada em 2020, e ela tem uma vantagem em relação à base LFW, que é a mais clássica aí na literatura para imagens in the wild, que é o fato dela ser balanceada, além também de ter maior diversidade, maior quantidade de imagens e ter uma proporção equivalente de imagens de cada grupo demográfico, né? Ela tem imagens na mesma proporção entre homens e mulheres e na mesma proporção entre as 4 etnias que estão representadas lá: asiáticos, caucasianos, indianos e negros, né? E por fim, a gente também tem os métodos para cálculo de LR a partir de scores em si, que é o que de fato a gente quer avaliar na pesquisa. A gente pode subdividir entre métodos paramétricos e não paramétricos. Então vamos ter uma ideia aqui superficial de como que esses métodos funcionam para converter um score em LR. A gente começa com métodos paramétricos.
A sistemática aqui é a gente obter dois conjuntos de scores, um conjunto de scores em que as imagens comparadas são sempre das mesmas pessoas, ou sempre de uma mesma pessoa, né? E um conjunto de scores em que cada par de imagens comparadas, as imagens são de pessoas diferentes. Então, dados esses dois conjuntos, a gente obtém parâmetros, por isso métodos paramétricos, né? Parâmetros que vão ser usados para estimar ou para gerar funções de densidade e probabilidade que modelam aqueles conjuntos de scores. Nesse exemplo, a gente está usando funções gaussianas normais. Os parâmetros de interesse, então, são média e desvio padrão. E a gente consegue, então, modelar as distribuições de scores relacionadas a cada uma das hipóteses. Por fim, quando a gente tem, então, um score entre as imagens que a gente tem sob exame, né, que a gente está comparando, a gente compara uma imagem com outra, obtém um score de similaridade utilizando o sistema de reconhecimento automático e utiliza, então, essas duas funções de densidade e probabilidade para obter o numerador e o denominador da LR. No caso, então, a gente avalia cada uma das duas funções no valor do score do caso e obtém, então, o valor da LR. Nesse exemplo, que a gente obteve LR igual a 9, significa que é 9 vezes mais plausível obter aquele score de 0,8 nesse exemplo, se as imagens comparadas forem da mesma pessoa, do que se elas forem de pessoas diferentes. Então, essa é a interpretação aí da LR, do valor numérico da LR. Né? Métodos não paramétricos. O primeiro deles que a gente vai utilizar e tratar aqui na apresentação é o KDE. A sistemática é basicamente a mesma dos métodos paramétricos, a diferença é que a gente não usa uma função do tipo gaussiano normal ou de outro tipo, que é construída a partir de parâmetros dos dados. A gente estima a função densidade e probabilidade para cada um dos conjuntos, utilizando estimativa por densidade kernel, né, o KDE, para modelar essas duas distribuições. E o cálculo da LR é feito de maneira análoga, então, nesse exemplo, com os mesmos dados, a gente já obteve a LR um pouco diferente, com valor de 8, e são os mesmos dados que a gente usou no exemplo anterior. O último método não paramétrico que a gente vai tratar aqui na apresentação é a regressão logística. O primeiro passo é idêntico, é a obtenção de conjuntos de scores em que a gente saiba se as comparações são de mesmas pessoas ou de pessoas diferentes, mas a gente então tem como passo seguinte treinar um modelo utilizando regressão logística para modelar a probabilidade da hipótese da acusação dado o score. Então é um pouco diferente da sistemática anterior. A gente então começa treinando esse modelo atribuindo a probabilidade igual a 1 para os scores que são da mesma pessoa e a probabilidade 0 para os scores que são de pessoas diferentes. E o que a gente quer então é treinar ou aprender uma curva logística aqui que modela essa distribuição de scores e estima então a probabilidade de ser verdadeira a hipótese da acusação dado um determinado score. E aí quando a gente tem esse modelo treinado e tem o score do caso, a gente calcula o LR utilizando essa expressão que é a probabilidade, é a razão entre a probabilidade da hipótese dado o score e a probabilidade da outra hipótese dado o score, né? Que, como as hipóteses são mutuamente excludentes e complementares, a gente pode fazer o complemento aqui do numerador. No exemplo que a gente vem utilizando de 0,8 como score, a LR nesse caso ficaria como 7. Aqui a gente pode utilizar essa expressão para calcular a LR, porque se a gente for voltar ao teorema de Bayes sobre a forma de razão de probabilidades, isso aqui seria o equivalente, na verdade, à razão de probabilidade a posteriori, mas se a gente considera, para fazer esse modelo, que o score teria razão de probabilidade a priori igual, né, ou igual a 1, tanto ele poderia ter vindo da distribuição DS quanto SS, então, numericamente, esse valor fica igual a LR. Por isso que a gente pode usar essa expressão para calcular LR, utilizando regressão logística. Agora, em termos de validação, de como a gente vai avaliar os sistemas que a gente está utilizando para converter score em LR, a gente vai utilizar como métrica principal o custo do logaritmo da LR, a CLLR, que pode ser decomposta em duas componentes, uma relacionada à discriminação do sistema, a CLLR-min, e outra relacionada à calibração do sistema, que avalia se existe algum tipo de desvio sistemático do sistema, tendendo a gerar LRs mais altas ou mais baixas do que o adequado. A gente vai avaliar também representações gráficas do sistema, do desempenho do sistema de cálculo de LR, utilizando curvas DET, Detection Error Trade-off, que já é mais conhecido da literatura de biometria clássica, né? E também duas outras curvas, duas representações gráficas, o gráfico TIPE e SE.
Vamos tratar aqui rapidamente sobre essas métricas que não são conhecidas fora do mundo forense ou não tão conhecidas fora do mundo forense. A CLLR ela é calculada segundo essa fórmula e em cada somatório entra LRs que tem como origem, então, o primeiro somatório, LRs que a gente saiba que são de comparações de mesmas pessoas, e o segundo somatório envolve LRs que a gente sabe que são de comparações de pessoas diferentes. Então, a gente tem um conjunto de LRs calculados pelo nosso sistema, que a gente obtém para validação do sistema, e a CLLR, então, a gente consegue calcular dessa forma, porque a gente sabe qual é o ground truth aqui para cada LR que a gente calculou de validação. As funções, então, que são plotadas nesse gráfico, são as expressões que estão aqui coloridas na fórmula da CLLR, e o que a gente vê, então, que ela faz um custo ponderado pela magnitude do erro. A gente pode interpretar dessa forma, por exemplo, olhando para a curva azul, que o ideal é que a gente tivesse LRs que fossem da mesma pessoa sempre de magnitude muito alta, né, ou seja, muito maior do que 1, e à medida que a gente obtém LRs de magnitude baixa, nessa hipótese aqui, ou seja, as imagens são da mesma pessoa e ainda assim a gente obtém LRs baixas, esse custo aumenta para aquele tipo de LR que foi obtida. E de maneira análoga e invertida para as LRs que são de pessoas diferentes. As curvas de P são curvas de distribuição ou de proporção acumulada das LRs que são maiores do que o valor que está no eixo horizontal. Então, o eixo horizontal representa LR, né, geralmente representado em escala logarítmica, e o eixo vertical representa a proporção das LRs de cada uma das hipóteses, né, da validação, que são maiores do que aquele valor. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, a gente tem que aproximadamente 15% das LRs que tem como verdadeira a hipótese da defesa, elas são maiores do que 1, ou seja, 15% das LRs que deveriam ser menores do que 1 são maiores do que 1. E de forma análoga para as LRs que estão relacionadas à hipótese da acusação. Então, o que a gente deseja nesse gráfico é que essas curvas estejam mais afastadas possível uma da outra e também que elas estejam dispostas de maneira simétrica em relação ao valor neutro da LR, que é igual a 1, para que isso seria uma característica de sistemas bem calibrados, né? Ou seja, não há um desvio sistemático das LRs para maior ou para menor. Para verificar esse desvio sistemático, a gente prefere usar, na verdade, uma forma alternativa dos gráficos de P, em que a interpretação da curva relacionada às LRs de mesma origem, ou seja, da hipótese da acusação, ela é invertida. Ou seja, o valor aqui de proporção acumulada representa a proporção de LRs de mesmas pessoas que são menores do que o eixo aqui horizontal. Com isso, a gente consegue avaliar de maneira mais direta aqui, só de olhar o gráfico, se existe já algum desvio sistemático para a esquerda ou para a direita. Nesse caso aqui da esquerda em cima, a gente percebe que existe um desvio sistemático para a direita, né? Do lado direito aqui a gente tem esse mesmo sistema, mas depois de um processo de calibração, então a gente remove esse desvio sistemático. E no gráfico de baixo a gente tem também um sistema bem calibrado, sem desvios sistemáticos para um lado ou para outro, mas que ele tem maior poder de discriminação. Então a gente consegue desse sistema obter LRs de magnitude maior do que nesse sistema, que também está bem calibrado, mas que as LRs são mais limitadas, porque o sistema biométrico que foi utilizado para gerar os scores não é tão discriminativo quanto o que foi usado para gerar esse sistema aqui de baixo. Por último, a SE, a entropia cruzada empírica, é um valor que é calculado segundo essa fórmula, e a gente percebe aqui que existem termos que não são, a princípio, de conhecimento do perito quando ele está validando o sistema que ele vai utilizar no caso. Esses termos estão relacionados à probabilidade, à razão de probabilidades a priori, né, do julgador. E como o perito não sabe quais são os valores dessa razão de probabilidade a priori para cada caso que ele vai utilizar, o que a gente pode fazer então é considerar esse valor como uma variável livre e plotar a SE num gráfico, né, dentro de um intervalo de razão de probabilidade a priori que a gente considera plausível para os casos em que o sistema venha a ser utilizado. Então, além disso, o que a gente pode destacar é que a SE representa a entropia cruzada empírica, né, a entropia das decisões do julgador depois de avaliar as LRs que foram apresentadas pelo sistema,
Então, o que a gente quer é que a entropia da decisão do julgador seja a menor possível, né? Então, o ideal é que um sistema que a gente está utilizando tenha essa curva de ECE o mais baixa possível. Geralmente, esse gráfico ele apresenta três curvas. A curva em vermelho representa a ECE das LRs de validação que a gente de fato obteve no sistema, então é representativo do desempenho real do nosso sistema. É plotada também uma curva de um sistema neutro, de um sistema que a gente chama de referência, né, que sempre colocaria como resultado LR igual a 1, ou seja, ele não ajuda nem atrapalha as decisões do julgador. E ele é plotado aqui para que a gente possa avaliar se em algum intervalo da razão de probabilidades a priori o nosso sistema é pior do que a referência neutra, que seria equivalente a não utilizar o sistema. E por fim, a terceira curva representa a curva de melhor calibração teórica que poderia ser obtido dado o conjunto de LRs de validação que a gente obteve. Então, o que a gente deseja é que um sistema bem calibrado, essa curva tracejada, esteja já próxima da nossa curva do sistema real que a gente está avaliando. Bom, eu falei de LRs de validação, então a gente precisa de fato de obter dados para validação do nosso sistema e a gente obtém esses dados utilizando estratégias de validação cruzada do tipo Leave One Identity Out, ou seja, a gente sempre para obter LRs relacionadas à hipótese da acusação ou hipótese que a gente sabe que as imagens vieram da mesma pessoa, a gente tira uma identidade do conjunto, da base que a gente tem, calcula os scores entre as demais identidades, treina o modelo de converter scores para LR utilizando as demais identidades e calcula LR de teste, então, utilizando os scores obtidos entre as imagens dessa identidade que a gente tirou, né, do conjunto de treinamento. No caso, para a gente obter LRs que são de pessoas diferentes, a gente precisa tirar duas identidades para que no conjunto de teste a gente consiga ter comparações que vieram de pessoas diferentes. Então a gente já tem aqui a apresentação de alguns resultados preliminares. A base SC fez com o algoritmo ArcFace e a modelagem gaussiana normal. A gente modelou, na verdade, 3 sistemas, cada um deles relacionado a uma distância que a base SC fez é segmentada, né? Então existem imagens capturadas a 4,2 metros, um outro conjunto de imagens capturadas a 2,6 metros e um outro conjunto de imagens capturadas a 1 metro. Né? Eles denominam isso daqui de distância 1, 2 e 3, então é inverso em relação à distância. E a gente apresentou um estudo com essa configuração aqui na Conferência Internacional de Ciências Forenses do ano passado, Interforensics, né? E os resultados que a gente obteve foram esses. Para as imagens de pior qualidade, a gente obteve CLLR próxima a 0,4 e à medida que a gente vai trabalhando com imagens de melhor qualidade, a CLLR melhora, né? O que é intuitivo e esperado. As curvas SE dos 3 sistemas estão apresentadas no mesmo gráfico, para simplificar, e a gente verifica que para todo o intervalo de razão de probabilidades a priori, as curvas do nosso sistema estão abaixo da referência neutra, e além disso, a distância entre a linha tracejada e a linha sólida, né, dos 3 sistemas também é pequena, o que demonstra boa calibração. Além disso, a gente já tem outros resultados preliminares, utilizando além do ArcFace também o FaceNet como sistema biométrico, na base SCFace e além da gaussiana normal, que a gente apresentou no estudo, a modelagem através de função do tipo gaussiano skewed, né, uma gaussiana não simétrica. Então, de resultados aqui mais interessantes, a gente tem como exemplo a utilização do FaceNet na distância mais próxima, né, nas imagens de menor qualidade da base SCFace, a gente tem a modelagem gaussiana e a skewed gaussiana. A gente observa aqui que visualmente parece que a modelagem skewed gaussiana é melhor para modelar os scores de mesma origem, e a gente de fato vai perceber isso nos resultados mais à frente. Aqui a gente tem as mesmas imagens, né, de origem, utilizando a modelagem gaussiana, mas utilizando scores calculados com o ArcFace. A gente percebe que o ArcFace tem de fato um desempenho melhor, que a gente tem menos sobreposição entre os dois histogramas, né, do que no caso do FaceNet. E a gaussiana, a função gaussiana normal, e a skewed gaussiana não está exibida porque os resultados foram muito parecidos. Né? Então, para simplificar, a gente está mostrando só a modelagem gaussiana para o sistema ArcFace. Os resultados, então, em termos de CLLR e em termos de perda de calibração, né, a componente da CLLR que trata da calibração, a gente observa de fato que os sistemas baseados em ArcFace são melhores do que o FaceNet, né, independente da modelagem que a gente usa.
Isso por conta do poder de discriminação mais alto do ArcFace. E a gente percebe também que, no caso dos sistemas baseados em FaceNet, para a distância 3 que a gente tinha apontado ali naqueles gráficos, de fato, a modelagem skewed Gaussian provê uma CLLR mais baixa do que o sistema baseado em modelagem gaussiana normal, e também a perda de calibração do sistema gaussiano normal é maior do que o skewed Gaussian. E a gente consegue também verificar o efeito desse problema de calibração com modelagem gaussiana, vendo as curvas SE obtidas aqui, no caso para a distância 3, aqueles histogramas que a gente mostrou no início. A gente observa então que, modelando as distribuições de scores do FaceNet para o conjunto da distância 3, a gente obtém aqui um sistema que é pior do que a referência neutra para algum intervalo aqui de razão de probabilidades a priori. O que não acontece no caso dos sistemas que utilizam FaceNet e modelados com distribuições skewed Gaussian, estão sempre abaixo da referência neutra, embora eles tenham sim um desempenho ainda pior do que o ArcFace na base SCFace. Outros resultados preliminares: a gente tem feito experimentos com fusão de features, né? A gente considera então aqui o modelo de reconhecimento facial, tanto o ArcFace quanto o FaceNet, como extratores de features, e a gente considera que cada componente das embeddings ela é resultado de uma componente de sinal, que está relacionado de fato à identidade das imagens que a gente está obtendo ali as features, e uma componente de ruído. Então, quando a gente tem várias amostras biométricas do mesmo indivíduo, a gente obtém um conjunto de features para cada amostra biométrica, né, para cada imagem, e quando a gente faz a média, então, a tendência é que, se esse ruído for aleatório, que está presente em cada componente, ele tende a se anular e então melhorar o desempenho, porque essas features vão ser mais diretamente vinculadas, né, ou vão ser mais representativas de fato da identidade da pessoa que está representada na imagem. Isso de fato tem acontecido nos experimentos que a gente tem feito. Aqui utilizando distribuições de scores de pessoas diferentes, né, em preto, e à direita aqui os scores obtidos de comparação que são da mesma pessoa. A curva lilás é sem fazer qualquer tipo de fusão, então é só comparando features de uma imagem com features de outras imagens. E à medida que a gente vai aumentando a quantidade de imagens que a gente utiliza para fazer fusão, a gente vai aumentando a média aqui das distribuições dos scores de mesmas pessoas e também diminuindo o desvio padrão, né? Ou seja, a gente vai concentrando de fato aqui os scores de mesmas pessoas em scores mais altos, o que tende a melhorar o desempenho do sistema. A gente já obteve então experimentos aqui para obter a CLLR, utilizando comparar fusão e sem utilização de fusão, e a gente observa que sempre que a gente utiliza fusão, então a gente obtém uma melhora da CLLR para cada um dos sistemas que a gente testou. A gente inclusive testou outro sistema de reconhecimento facial baseado na biblioteca Delib, que é pior do que o FaceNet, mas também no Delib a gente observa uma melhora da CLLR sempre que a gente utiliza fusão, quando a gente compara a situação de não utilizar fusão. Por fim, o planejamento para a conclusão da pesquisa. A gente pretende, até o final de maio, concluir os experimentos de utilizar os dois sistemas biométricos, o ArcFace e o FaceNet, em todas as bases que a gente está considerando, em todos os modelos de cálculo de LR, a partir de scores, e também avaliando modelos ou sistemáticas para limitar o valor das LRs obtidas, devido a gente ter um conjunto limitado de dados. Eu não entrei nesse detalhe aqui na apresentação, mas no texto da dissertação que os senhores receberam, tá descrito lá a motivação e a descrição desses dois métodos para limitar os valores das LRs. Além disso, até final de junho a gente pretende fazer experimentos adicionais com fusão biométrica, para a gente utilizar a fusão não apenas como uma média aritmética das features, né, de cada imagem, mas ponderando essa média através da qualidade da imagem que originou as features. Fazer 2 artigos, um voltado para a fusão biométrica, com foco em vídeos de baixa resolução, em que a gente tem uma sequência ali de quadros, que a gente tem a mesma pessoa representada, mas sempre com dificuldades em termos de qualidade, para considerar cada quadro de maneira independente. E um outro artigo, essencialmente sumarizando aqui e consolidando os resultados dos experimentos aqui do item 1. Por fim, elaborar e defender a dissertação até o final de novembro. É isso. Eu concluo aqui a apresentação e fico à disposição para responder questionamentos. Obrigado.